Olá, pessoal do canal Resumo Popcorn. Hoje a gente vai falar de um retorno que não tenta apenas reabrir uma história de sucesso, mas colocar um ponto final nela com peso, fumaça, sangue, culpa e elegância. Porque Peaky Blinders, o Homem Imortal, não volta para repetir a glória da série. Ele volta para perguntar se Tommy Shelby ainda é capaz de existir, sem guerra, sem poder e sem a dor que sempre o definiu. E essa talvez seja a pergunta mais amarga e mais interessante que esse universo poderia fazer. Mas antes de entrar nessa análise, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like, porque aqui no Resumo Popcorn a gente fala de cinema e streaming com paixão, leitura crítica e sem medo de mergulhar fundo na alma dos personagens. O primeiro grande mérito do filme está em entender que Tommy Shelby não é apenas um protagonista carismático, ele é uma ruína ambulante. O roteiro de Steve Knight pega o homem que sempre venceu pelo cálculo e o coloca diante de algo que cálculo nenhum resolve, o acúmulo de fantasmas. A ideia de mostrar Tommy isolado, envelhecido, escrevendo e sendo puxado de volta para Birmingham dá ao filme uma dimensão quase crepuscular. Não é mais a ascensão de um império, é a autópsia moral de uma lenda. E Tom Harper dirige tudo com a inteligência de quem sabe que Peaky Blinders sempre foi menos realista do que operático. A fumaça, os enquadramentos frontais, o peso das botas, os silêncios interrompidos por explosões e a iconografia da boina e do sobretudo continuam ali, mas agora com um tom mais fúnebre. A estética não celebra mais a ascensão criminosa como um gesto cool. Ela transforma esse visual em linguagem de luto. O Tommy que volta a cavalgar por Birmingham não parece triunfante, parece assombrado. Também funciona muito bem a mudança do eixo histórico. Em vez de depender de figuras públicas chamativas, o filme mergulha na Segunda Guerra e usa a Operation Bernhard, o plano nazista de inundar a economia britânica com notas falsas, como motor dramático. Isso dá ao longa uma escala maior e, ao mesmo tempo, mais sombria. O crime organizado dos Shelby deixa de ser apenas uma questão familiar e passa a tocar o colapso moral de uma nação em guerra. O fascismo aqui não entra como pano de fundo decorativo, ele entra como contaminação. No elenco, Cillian Murphy continua sendo o centro gravitacional de tudo. Ele não interpreta Tommy apenas como um homem frio, mas como alguém que já não sabe separar disciplina de autodestruição. Barry Keoghan chega com energia feroz como Duke, herdeiro emocionalmente desorganizado desse império. Rebecca Ferguson, como Callow, traz um elemento quase místico que combina com a veia cigana e espiritual da franquia, enquanto Tim Roth injeta em Beckett uma maldade serena, daquelas que assustam mais pelo controle do que pelo excesso. Sophie Rundle e Stephen Graham ajudam a manter viva a espinha afetiva e política desse universo. O mais interessante é que o filme não quer apenas parecer grande, ele quer soar terminal. Existe uma sensação constante de fim, como se cada diálogo estivesse medindo o peso da herança Shelby. O texto fala muito sobre pais e filhos, culpa e sucessão, mas fala principalmente sobre aquilo que sobra quando o mito perde utilidade. Tommy Shelby sempre foi um homem feito para sobreviver ao caos. O problema é que quando o caos vira identidade, a paz também pode parecer uma sentença de morte. Como cinema, o Homem Imortal talvez não tenha a mesma combustão serial da melhor fase de Peaky Blinders, e em alguns momentos ele parece mais epílogo do que reinvenção. Ainda assim, como obra de encerramento, ele acerta em cheio ao trocar a sedução do poder pela decomposição do homem que o exerceu. É um filme sobre legado, mas acima de tudo, sobre o preço de sobreviver tempo demais ao próprio personagem. E isso dá à experiência uma gravidade que a série, em seus momentos mais estilizados, apenas insinuava. Atenção, a partir de agora, spoiler. Agora sim, no terreno dos spoilers, Peaky Blinders, o Homem Imortal, se revela menos como continuação de gangue e mais como tragédia familiar. A primeira decisão brutal do roteiro é mostrar que Tommy não está isolado apenas por causa de Ruby ou da guerra, mas porque matou o próprio Arthur num momento de fúria e álcool. Esse detalhe muda completamente a leitura do personagem. O homem que passou anos tentando controlar o caos descobre que o caos venceu dentro de casa. A partir daí, o filme deixa claro que não existe retorno glorioso possível, só existe acerto de contas.
Duke, por sua vez, assume o papel mais importante do filme depois de Tommy. Ele não é apenas o sucessor, ele é o espelho torto do pai. Ao se envolver com John Beckett e com o plano de introduzir centenas de milhões de libras falsas na economia britânica, ele encarna uma geração que herdou o poder sem herdar a medida. Duke é impulso, ressentimento e fome de validação. E Barry Keoghan interpreta isso com uma mistura muito eficaz de dureza, fragilidade e infantilidade emocional. A relação entre ele e Tommy é o coração do longa, porque cada encontro entre os dois parece uma disputa entre destino e aprendizado tardio. A morte de Ada é, para mim, o ponto de virada mais devastador da narrativa. Porque Ada sempre foi a consciência crítica dos Shelby, a presença que tensionava o cinismo da família com algum senso político e humano. Quando Beckett a executa depois do fracasso de Duke em eliminá-la, o filme arranca de Tommy qualquer possibilidade de retorno estratégico. Dali em diante, ele deixa de agir como arquiteto do tabuleiro e passa a agir como o homem consumido por vingança. É um gesto muito coerente dramaticamente, porque transforma o clímax numa marcha fúnebre, não numa vitória. E é justamente no desfecho que o filme encontra sua força mais amarga. Tommy consegue chegar até Beckett, enfrenta os últimos obstáculos e executa sua vingança, mas já está mortalmente ferido. O que seria em outro filme a grande cena de triunfo, aqui vem contaminado por exaustão espiritual. Quando Duke o impede de morrer do modo que ele havia imaginado e depois recebe do pai o pedido final para acabar com seu sofrimento, o longa fecha o círculo de maneira cruel e poética. O herdeiro mata o mito para que o homem possa, enfim, descansar. A cremação do corpo de Tommy na carroça, cercado pelas imagens das pessoas que amou e perdeu, é um encerramento simbólico muito forte. A fala final em off, com a sensação de libertação, faz o título ganhar um novo sentido. O homem imortal nunca foi aquele que não morre, mas aquele que ficou preso por tempo demais à própria lenda. O filme entende que a única forma de dar paz a Tommy Shelby era permitir que ele deixasse de performar Tommy Shelby. Isso é bonito, triste e, acima de tudo, honesto com o personagem. No meu balanço final, esse é um desfecho imperfeito, mas poderoso. Imperfeito porque algumas passagens parecem acelerar conflitos que mereciam mais respiro, e porque a escala histórica às vezes compete com o drama íntimo. Poderoso porque Cillian Murphy entrega uma despedida ferida, Barry Keoghan sustenta o peso da sucessão, e Steven Knight escolhe terminar essa saga não com glória, mas com exorcismo. É menos um filme sobre vencer inimigos e mais um filme sobre aceitar que certos homens só encontram paz quando param de se confundir com o próprio império. Minha nota é alta justamente por isso. Peaky Blinders, o Homem Imortal, não é só fanservice bem vestido. É um funeral estilizado para um dos personagens mais magnéticos da televisão moderna. E poucos universos têm coragem de encerrar uma figura tão icônica com tanta dureza emocional. Se você gostou dessa análise e review, comenta aqui embaixo se esse final fez justiça a Tommy Shelby, diz qual foi a cena que mais te pegou e já aproveita para se inscrever no Resumo Popcorn. Na tela final, eu vou deixar mais vídeos de análise e review para você continuar nessa maratona com a gente. Tchau!